Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Nessa segunda aula, estudaremos algumas medidas que a Lei 13.979 de 2020, que é a Lei do Enfrentamento ao Coronavírus, estabelece para o poder público poder conter esse surto, essa epidemia dessa doença que está acontecendo no mundo para evitar que isso seja tão propagado no Brasil, tudo bem? Vamos juntos? As medidas, elas estão previstas no artigo 3º da lei. E qual que é o objetivo dessas medidas? É a proteção da coletividade, justamente o que eu falei. Evitar que o coronavírus atinja o nível epidemiológico que está alcançando na Europa. O objetivo é que o Brasil não sinta tanto os efeitos desse vírus, tudo bem? E o rol das medidas que a lei estabelece, ela é exemplificativo. Então, são previstas as mais importantes medidas de enfrentamento à doença, mas caso sejam necessárias outras, o poder público vai poder tomar perfeitamente, independentemente de estar previsto nessa lei ou não, tudo bem? Vamos começar com as duas mais famosas, que é o isolamento e a quarentena. A gente ouve bastante esses termos na imprensa, às vezes até tomados como sinônimos, mas eles são diferentes. Vamos entender o que é cada um, tá bom? O isolamento, ele é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meio de transportes, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneiras a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Galera, no isolamento é certeza de que a pessoa está contaminada pelo coronavírus. Ela pode estar doente, ou seja, manifestando sintomas, ou não, ela pode estar com o vírus em si, sendo possível contaminar outras pessoas, mas ela não está sofrendo os efeitos da doença, tudo bem? Então, no isolamento, é certeza de que a pessoa, de que a bagagem, de que o meio de transporte, ele está contaminado, existe coronavírus nessas pessoas e nesses ambientes, nesses objetos, e esses objetos, essas pessoas, eles precisam ficar separados da sociedade por um determinado período, para que elas possam sarar, no caso das pessoas, e no caso dos objetos, eles possam ser descontaminados para que essas pessoas e objetos não causem riscos para o restante da sociedade, tá bom? Então, isolamento, certeza de presença de vírus, combinado? Agora, galera, na quarentena, ela é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meio de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Na quarentena, dá uma dúvida, sabe? No isolamento é certeza que, talvez aquela pessoa ou aquela bagagem, aquele animal, aquele meio de transporte esteja contaminado. Vamos dar um exemplo? A pessoa volta da Itália e ela tá bem. Ela tirou foto no Coliseu, conheceu a Fontana di Trevi, foi para Florença, tirou foto no Vaticano, tá lá felizona no Instagram. Ela retorna para o Brasil. Ela estava na área da Europa que mais casos de coronavírus apresenta. Ou seja, essa pessoa ela vai ter que ficar de quarentena, porque há suspeitas fundadas de que ela tenha entrado em contato com o coronavírus, tudo bem? Agora, se ela já volta com febre, com coriza, passando mal, e ela faz um teste e dá positivo para o coronavírus, aí é caso de isolamento, tudo bem? Acho que deu para entender bem a diferença entre isolamento e quarentena, né? E o prazo da quarentena é o prazo que o profissional de saúde que avalia essa pessoa entende como necessário para que ela possa desempenhar novamente as atividades do dia a dia, tudo bem? Aí, galera, outra medida é a realização compulsória de algumas medidas. Nesse caso, a realização é compulsória, ou seja, o Estado determina e a pessoa tem que cumprir, independentemente da religião, do engajamento político, da própria vontade e intimidade dessa pessoa. Não adianta, se o Estado determinar a realização de alguma dessas medidas, a pessoa tem que se sujeitar e ponto. Quais são essas medidas? Exame médico, né? Primeiro, se há suspeita de que a pessoa ela está contaminada com o coronavírus, ela vai ter que ser examinada e ponto final, para ter certeza ou descartar. Outra medida é testes laboratoriais. Caso haja necessidade, a pessoa vai ter que ser submetida a testes e ponto.
Outra medida é a coleta de amostras clínicas, até para efeito de estudos ou de efeito de comparação. Olha, aqui é uma amostra contaminada com coronavírus, vamos comparar com uma outra amostra para verificar se há diferença ou não. Até para agilizar e facilitar possíveis novos testes que sejam inventados nos próximos dias, meses e anos. Outra medida, vacinação e outras medidas profiláticas. Caso surja nas próximas semanas uma vacina para o coronavírus, as pessoas deverão ser vacinadas e ponto final. Não tem movimento antivacina aqui, vai ter que vacinar, porque é uma doença nova que a população brasileira e mundial não tem anticorpos. A população idosa, ela tem uma taxa de mortalidade de 20%, então, independentemente da vontade da pessoa ou não, caso de saúde pública em escala nacional, se houver vacina, a pessoa vai ter que ser vacinada e ponto final. Outra medida que também é compulsória é o tratamento médico específico, né? Então, imagina, a pessoa testou positivo para o coronavírus, aí ela fala, eu não quero tratar. Vai ter que tratar sim, porque você não afeta só você, você afeta toda a sociedade à sua volta. Deu para entender, né, galera? Uma próxima medida é a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização. Vamos supor, o SUS de uma determinada cidade está abarrotada, não tem mais onde pôr gente. O SUS, então, o gestor municipal de saúde, ele vai poder pegar emprestado leitos ociosos de um hospital privado e ocupar com essas pessoas que estejam contaminadas para poder fazer o tratamento e, posteriormente, depois do uso desses leitos, o hospital privado será ressarcido com indenização justa daquele período em que ele ficou sem os bens, entendeu? Essa é uma medida que quem não conhece muito direito administrativo pode assustar, mas ela é bem comum em casos de grande necessidade ou calamidade pública, tá bom? A outra medida também prevista na lei no artigo 3º é a autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que, galera, tem 2 requisitos para que haja essa importação sem o registro na Anvisa, tudo bem? E sem a avaliação pela vigilância sanitária. O primeiro requisito é registrado por autoridade sanitária estrangeira e previsto em ato do Ministério da Justiça. Então, vamos supor que surge uma vacina para o coronavírus e ela não é brasileira. Para que uma vacina possa ser importada e vendida no Brasil, ela precisa ser avaliada pela vigilância sanitária e ter registro na Anvisa. Tudo bem? Agora, caso essa vacina surja no mundo e vamos supor que os Estados Unidos, o órgão responsável lá, a vacina é de lá, e o órgão responsável de lá aprove a vacina. Então, até o Brasil fazer teste, as pessoas estão morrendo com coronavírus. Então, se já teve uma agência de saúde estrangeira que aprovou a vacina, sabe que ela funciona. Então, você traz para o Brasil, então, o primeiro requisito já está certo, registro por autoridade sanitária estrangeira. Segundo requisito, aí, para que haja essa importação sem problema algum, o Ministério da Saúde ele vai ter que editar um ato prevendo a importação desses insumos. Tá combinado? Aí, galera, existem mais medidas previstas na lei também, no artigo 3º. As medidas são estudo ou investigação epidemiológica, que aí fica a cargo dos órgãos respectivos de saúde fazer esses estudos, até para ajudar a criar mecanismos melhores de separação das pessoas, tratamento, investigação de quem tem o vírus ou não. Então, tudo para municiar o estado de informações para melhor conter essa pandemia de coronavírus que está acontecendo no mundo e que, infelizmente, chegou no Brasil. Uma outra medida é a exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, caso haja necessidade. E, por fim, a última medida prevista na lei é a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendação técnica fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos. Então, galera, o que é isso aqui? Vários países da Europa já fecharam as fronteiras, então ninguém entra e ninguém sai daqueles países, salvo em casos excepcionalíssimos. No Brasil, ainda não houve necessidade dessa medida ser tomada, mas caso haja essa necessidade, ela já está prevista em lei, tudo bem? Aí, galera, estudamos as medidas. Só que quem pode tomar essas medidas? Isso está no artigo 3º, parágrafo 7º.
e tem algumas diferenciações a depender da medida a ser tomada. Vamos estudar tudo isso agora. O Ministério da Saúde, ele pode tomar qualquer uma das medidas que eu mencionei anteriormente e ponto final. Já os gestores locais de saúde, eles podem, em algumas medidas, serem tomadas por conta própria deles, sem ninguém meter o bedelho. Já outras medidas, elas somente podem ser tomadas se houver autorização do Ministério da Justiça, tudo bem? Do Ministério da Saúde. Elas só podem ser tomadas se houver autorização do Ministério da Saúde. Vamos começar o nosso estudo com as medidas que só podem ser tomadas com autorização do Ministério da Saúde. Quais são elas? O isolamento, a quarentena, as medidas relacionadas a cadáveres, a restrição de entrada e saída do país e a autorização da importação de insumos sem registro na Anvisa. Então, essas são as medidas que os gestores locais de saúde só podem tomar com autorização do Ministério da Saúde. Tudo bem? Agora, para finalizar a aula, veremos as medidas que os gestores locais podem tomar independentemente de autorização do Ministério da Saúde. Quais são elas? Primeiro é o estudo ou investigação epidemiológica, não tem por que submeter um estudo à autorização do Ministério da Saúde. A segunda é requisição de bens e serviços de particulares, porque às vezes até o Ministério da Saúde autorizar, já não precisa mais o uso, né? Tem que ser rápido essa utilização. E por fim, a realização compulsória de procedimentos médicos e profiláticos. Bom, trilheiros, encerramos mais uma aula, bons estudos, um abraço!